Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Meditando nas Escrituras e no dia de hoje eu quero compartilhar convosco a Palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. E hoje iremos falar sobre o Espírito Santo dentro de uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: quem o Espírito Santo é? Para respondermos essa pergunta, precisamos ir para a Escritura, é claro. E uma das formas de entendermos bem o que a Escritura fala sobre isso, sobre quem o Espírito Santo é, nós precisamos analisar os nomes do Espírito Santo. Então, hoje nós iremos meditar nos nomes do Espírito Santo e através de cada nome nós iremos entender quem de fato o Espírito Santo é. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, para respondermos essa pergunta, quem o Espírito Santo é, eu destaco o seguinte nome: o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Isso mesmo. Quando falamos que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, nós estamos nos referindo a duas coisas. A primeira delas, dizer que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, isso significa falar sobre a procedência do Espírito Santo. Ou seja, de onde o Espírito Santo procede? Ele procede de Deus. O Espírito Santo vem de Deus. E a segunda coisa, dizer que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, significa dizer que o Espírito Santo foi prometido por Deus nas Escrituras do Antigo Testamento. Em vários lugares nós encontramos passagens onde os profetas diziam que chegaria um tempo onde Deus derramaria do seu Espírito sobre o homem. Quem o Espírito Santo é? Em segundo lugar, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E para nós entendermos por que o Espírito Santo também é chamado de o Espírito de Cristo, nós precisamos entender duas coisas. A primeira delas, dizer que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo tem a ver com a sua procedência também, ou seja, o Espírito Santo procede do Pai, mas o Espírito Santo também procede do Filho. Isso aqui, dentro da teologia cristã, é o que chamamos de dupla procedência do Espírito Santo. O Espírito Santo vem de Deus e vem de Cristo. E a segunda coisa, dizer que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, significa dizer que Cristo também prometeu o Espírito Santo nas Escrituras do Novo Testamento. Jesus disse aos seus discípulos que deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E esse poder, no contexto, era o Espírito Santo. Em Atos 1:8, nós podemos ler as seguintes palavras de Jesus depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão
da seguinte forma: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, o Espírito Santo também é chamado de Espírito de Cristo. Quem o Espírito Santo é? Em terceiro lugar, o Espírito Santo é o Espírito de santidade. Ou nós podemos usar o nome mais comum que é dado ao Espírito de Deus nas Escrituras Sagradas, que é exatamente o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de santidade, porque Deus é santo. O atributo de Deus que é declarado nas Escrituras de forma tríplice em um mesmo texto sagrado é a sua santidade. Nós sabemos que Deus é santo, santo, santo. Esse atributo é repetido 3 vezes no mesmo texto. Se Deus é santo, é óbvio que o Espírito de Deus também é santo. E se o Espírito de Deus é santo, ele é o Espírito de santidade. Significa que o povo de Deus também será santo. Se Deus é santo porque é separado de toda a sua criação, Deus é transcendente, Deus está separado de tudo. O Espírito de Deus é santo porque também é transcendente, está separado de tudo. E o Espírito de Deus que gera santidade no seu povo, separa o seu povo do mundo para servir a Deus e a Cristo. Quem o Espírito Santo é? Em quarto lugar, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Isso mesmo. Significa que não existe nenhum tipo de inverdade no Espírito de Deus. Não existe mancha no seu caráter, mentira, corrupção, engano. Isso não faz parte do Espírito Santo. Toda verdade procede de Deus. Toda verdade procede do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos conduz a toda verdade. A igreja é guiada na verdade exatamente porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Por isso, o cristão vive na verdade. É por isso que a mentira não pode fazer parte da nossa vida. É por isso que não temos comunhão com nenhum tipo de inverdade, engano, heresia ou seita. Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, que é a verdade. Por isso que o Espírito Santo nos conduz na Escritura. É por isso que ele nos leva para a Bíblia. Quem o Espírito Santo é? Em quinto lugar, o Espírito Santo é o Espírito eterno. Se Deus não tem princípio e jamais terá fim, o Espírito Santo também não tem princípio e jamais terá fim. Na teologia, nós falamos da seguinte maneira: Deus é eterno, o Filho de Deus é o Filho gerado por Deus eternamente, e o Espírito de Deus procede do Pai e do Filho
eternamente. Então, dizer que Deus é eterno é dizer que o Filho e o Espírito Santo também são eternos. Então, o Espírito de Deus, como a terceira pessoa da Trindade, também é eterno. Quem o Espírito Santo é? Em sexto lugar, o Espírito Santo é o Espírito da graça. E isso aqui nos faz pensar em duas coisas. E nós iremos entender essas duas coisas dentro de um equilíbrio que o Espírito Santo trabalha na vida do seu povo. Nós temos dois extremos dentro desse âmbito de mundo religioso. Um extremo é o fanatismo ou o legalismo. E o outro extremo é a libertinagem. O Espírito Santo, através da graça de Deus, ele não nos permite viver no legalismo, ou seja, criar regras que não estão na Bíblia Sagrada, como, por exemplo, proibir as mulheres de usarem calça, maquiagem, joias e etc. Ou de proibir os homens de usarem o cabelo grande e coisas do tipo. Nós não fazemos como os judeus, que dentro dos 10 mandamentos, o Decálogo, criaram 613 regras porque tentaram explicar o que eram os 10 mandamentos, como se os 10 mandamentos em si não fossem suficientes. Então nós não fazemos isso porque o Espírito de Deus, que é o Espírito da graça, não nos permite viver dentro do legalismo. E o outro extremo que o Espírito Santo não nos permite viver é na libertinagem. Ou seja, já que nós somos salvos, já que nós pertencemos ao céu, agora podemos viver de qualquer maneira. Não é assim. Então o Espírito Santo, ele nos traz para o centro. E nós não somos nem legalistas e nem libertinos. Nós somos biblicistas. Nós somos cristãos e vivemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quem o Espírito Santo é? Em sétimo lugar, o Espírito Santo é o Espírito da glória. Os homens vivem em uma busca desenfreada e louca por poder, fama, sucesso, dinheiro, e os homens são capazes de fazer qualquer coisa para obter qualquer coisa que possa trazer a eles esse tipo de massagem no ego, esse tipo de sucesso. Nós não vivemos assim. O Espírito Santo nos faz viver louvando e glorificando a Deus. Da mesma forma que Cristo glorificava o Pai e o Espírito Santo glorifica a Cristo, nós vivemos para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós adoramos a Deus e adoramos a Deus em uma trindade, e a trindade em unidade. Então a glória que buscamos não é a glória do próprio homem, é a glória do próprio Deus. Nós sabemos que a nossa existência é para testemunhar as obras maravilhosas de Deus. Nós estamos aqui para cumprir o santo propósito de Deus.
na nossa vida. Quem o Espírito Santo é? Em oitavo lugar, o Espírito Santo é o Espírito da vida. E aqui nós podemos entender de duas formas. A vida biológica, essa vida que temos. Em Jó, nós lemos que o Espírito do Senhor nos fez. Então, nós somos gratos a Deus porque nos fez. E também a vida espiritual, essa nova vida que recebemos, esse novo nascimento que, de acordo com o Evangelho de João, no capítulo 3, é uma vida concedida pelo Espírito de Deus. Ninguém pode nascer de novo a não ser pelo Espírito de Deus. Quem o Espírito Santo é? Em nono lugar, o Espírito da sabedoria e de revelação. Então, naquele famoso texto que as pessoas geralmente usam para falar do céu, que Paulo citou, aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem guardado para aqueles que o amam. No contexto, quando nós continuamos a leitura, o texto está falando exatamente sobre essa sabedoria do Espírito Santo que somente ele possui. E é tão interessante que o Espírito Santo revelou as Escrituras. E dentro das Escrituras reveladas, o Espírito Santo ilumina os nossos sentidos para que tenhamos uma compreensão autêntica daquilo que um dia ele revelou aos autores sagrados. Então, aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não penetrou ao coração do homem, é isso que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E isso tem a ver com o conhecimento, a sabedoria do Espírito Santo. Quem o Espírito Santo é? Em décimo lugar, o Espírito Santo é o Consolador. É ele que consola a igreja. É ele que está representando Cristo. É ele que está guiando a igreja da terra até o céu. É ele que nos conforta. É ele que traz paz e alegria ao nosso coração. Quem o Espírito Santo é? Em 11º lugar, ele é o Espírito da promessa. Ele também é chamado assim, exatamente porque foi prometido pelo Pai, nas Escrituras do Antigo Testamento, e pelo Filho, nas Escrituras do Novo Testamento. E quem o Espírito Santo é? Em 12º lugar, o Espírito Santo é o Espírito de adoção. Isso mesmo. E isso fala da nossa filiação. Nós somos adotados na família de Deus. E isso é feito pelo Espírito do Senhor. É Ele quem confirma essa filiação na nossa vida. Se hoje nós pertencemos à família de Deus, se hoje nós somos salvos por Cristo, nós temos que ter convicção que essa obra foi realizada pelo Espírito Santo de Deus também. Então, eu quero encerrar esse estudo sobre os nomes do Espírito Santo com uma afirmação famosa dos estudiosos, onde eles dizem o seguinte: Deus tem apenas um filho e tem vários filhos ao mesmo tempo. Deus tem apenas um filho, o Filho unigênito de Deus, que é Cristo. E agora tem vários filhos porque nós fomos adotados na sua família. Então, no próximo vídeo eu continuarei a falar sobre a doutrina do Espírito Santo e acredito de coração que você crescerá no conhecimento, aprenderá a Escritura e nós iremos falar sobre o Espírito de Deus
as demais pessoas. Em nome de Cristo. Deus vos abençoe. Até a próxima.